agora, então, o Márcio vai falar um pouco para nós aí sobre gestão e desafios nesse setor. O setor de panificação, ele tem, nos últimos anos, passado por profundas transformações no Brasil, principalmente nos últimos 14 anos, onde os pontos de venda têm sido reformulados para atender um momento diferenciado de consumo dos produtos panificados. Mas é bom saber que, hoje, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, junto com suas associadas e parceiros, e o Instituto Tecnológico de Panificação, continua trabalhando em cerca de 1.000 a 1.500 empresas por ano, com foco em levar conhecimento e desenvolvimento para o setor de panificação. Hoje, o Brasil é formado por cerca de 88.000 empresas, isso é um dado feito pelo SEBRAE no último ano, e o interessante é que as empresas, elas têm, o número de empresas não tem sido ampliado, mas essas empresas têm aumentado os seus serviços e o porte dos pontos de venda. E um fato novo é a quantidade de microempreendedor individual que tem atuado no setor. Segundo o SEBRAE, são 27.000 microempreendedor individual. Isso mostra a capacidade empreendedora e as oportunidades que existem dentro do setor de panificação e que têm sido aproveitadas pelas pessoas de modo geral. Bom, nos últimos anos, o setor vem crescendo sempre acima de 10%, mas em 2013 houve uma retração nesse crescimento, com 8,7%. Mesmo assim, o faturamento ficou perto de 76,4 bilhões. 55% desse faturamento é de produtos panificados e 60% desse faturamento de panificados é de pão, de produtos panificados. A área de food service representa, em média, 15% desse faturamento, apesar de ser um fator decisivo para alavancar volume e fluxo de clientes nos pontos de venda. Em 2014, nós, até o meio do ano, fizemos um balanço onde teve um crescimento de faturamento bruto, sem descontar a inflação, de 9,2%, e acreditamos que esse ano deve ficar entre 8% e 10% o faturamento bruto. O que importa é a gente também saber que a pressão do aumento de custos no setor de panificação, principalmente na mão de obra, que aumentou em média 42%, o salário médio subiu muito no setor de panificação nos últimos 3 anos, e isso tem pressionado o aumento dos produtos panificados. Então, esse aumento de faturamento, ele está praticamente em cima de repasse de custos e aumento do preço dos produtos panificados, e com isso nós temos percebido uma diminuição na questão do aumento de volume, ou seja, o volume está praticamente estável e o faturamento cresce em função de reajuste de preço. Tanto é que o fluxo de clientes nas lojas ele está se mantendo estável. Nós vimos com um crescimento em torno de 3% anual, e esse crescimento no ano passado já foi muito pequeno e esse ano praticamente é nulo. Então, nós estamos mantendo o fluxo de cliente e o faturamento ele tem crescido com o aumento dos preços. A maior preocupação que existe do setor é que o limite de aumento de preço ele praticamente chegou. Nós temos exemplos de padarias vendendo pãozinho francês a 16, 17 reais. Quer dizer, o preço médio no Brasil gira entre 8 e 9 reais, mas as padarias em áreas nobres, com o aumento nos custos de aluguéis e de transporte dos trabalhadores, que é o que pesa de forma significativa na formação do custo do produto produzido em áreas nobres, acaba influenciando o preço, e essas padarias têm trabalhado com preço aí entre 11 e 14 reais o preço final do pãozinho francês. Hoje existem vários estudos do comportamento do consumidor de padaria, o consumidor que vai até as empresas de panificação e consome os produtos de padaria. Eu gostaria de citar os 3 mais relevantes, que são os 3 grupos de consumidores, ou seja, o consumidor que busca praticidade, é aquele que quer o produto que tem uma vida útil maior, que é o consumidor que compra os produtos embalados e os produtos congelados, que tem que ter no mínimo 3 dias para ele consumir na sua casa. O consumidor que busca comodidade, que quer facilidade, aquele que não quer preparar os seus alimentos, que não quer
sujar os utensílios, então ele compra esses produtos nas empresas de panificação, mas 52% dos clientes que frequentam os pontos de venda são os extremamente exigentes, são os que querem produtos de melhor qualidade, são os que mais questionam, e esse é um dos grandes desafios quando você se propõe a oferecer muitos serviços, que é o caso das empresas de panificação no Brasil, que você pode tomar café, fazer o almoço, o lanche, tem vários outros serviços, então esse consumidor ele espera uma qualidade maior. Uma outra questão importante em relação aos desafios do setor são essa questão dos produtos substitutos e também os produtos complementares. Então, hoje, as pessoas têm pouco tempo, então ele vai num ponto de venda, ele quer resolver todas as questões de acordo com o momento de consumo. Se ele vai tomar um café, se ele vai fazer um lanche, se ele vai reunir os amigos, ele quer encontrar no ponto de venda todos os produtos. Então, a diversificação de produtos se faz muito importante e necessária, porque o consumidor moderno ele quer comodidade, quer facilidade, mas, ao mesmo tempo, os produtos panificados são pressionados o tempo todo por produtos substitutos. Esse é um grande desafio. Eu estava na minha padaria anteontem, sexta-feira pela manhã, e uma cliente procurando produtos diferenciados. Já foi até falado aqui sobre esses vários produtos que são colocados aí na mídia, e a questão do glúten está realmente muito em evidência. A gente escuta isso lá no balcão da padaria o tempo todo. Aí vem o conceito da padaria food service, da padaria gourmet, da padaria que aplica os produtos panificados em vários momentos, depende muito do porte da operação. Aqui tem um dado interessante, muito se fala sobre a questão da saudabilidade, mas nós fizemos uma pesquisa, a indulgência, o que a gente costuma dizer, eu mereço, é o que mais vende dentro das padarias. Então, padaria é um local onde você compra guloseimas, onde você compra e se alimenta muito mais por prazer. Tem pessoas que compram e dizem, não conta para ninguém que eu estou comprando, não, porque se o meu fulano lá, o médico, ficar sabendo, não sei quem ficar sabendo. Então, a gente percebe realmente que o consumidor, quando vai na padaria, ele associa a questão do prazer, do emocional, aos produtos panificados. Então, a gente costuma dizer, em Minas Gerais, que alguns pães diferenciados você tem que ter para o cliente perceber que aquela padaria é muito boa, mas o que vende mesmo são as quitandas. E aí a definição de quitanda, depois tem que ir a Minas para saber. Tudo que há de bom dentro de uma padaria, nós definimos como quitanda, e isso é o que vende. Né? Eu estou falando basicamente para quem convive ali no ponto de venda. Então, nós temos que entender que a saudabilidade, todo o conceito de qualidade do pão é importante, mas a gente não vende alimentos só com a razão, né? Senão as pessoas só consumiam ração, eu costumo dizer isso. Dentro desse conceito, o que vai se buscar nas empresas de panificação? Principalmente produtos panificados. Qual é o maior problema e um dos grandes desafios que as empresas de panificação têm hoje? O que nós chamamos de ruptura. O famoso tem, mas acabou. O cliente chega, tem pãozinho de queijo, para citar Minas Gerais, aí a atendente diz, tem. Então, ele pede para embalar, ela fala, não, mas acabou. Quer dizer, a falta de produto no ponto de venda é uma das coisas que mais afeta a questão do faturamento. O consumidor fica muito frustrado, e esse é um dos grandes desafios, que as novas tecnologias que estão sendo trazidas para o setor de panificação, como congelamento, resfriamento de produto, melhor organização no processo produtivo, para diminuir a falta de produto no ponto de venda, é o que mais pode impactar em alavancar faturamento. E aí nós temos uma questão, olhando para as empresas como um todo, que foi a queda de rentabilidade pelo aumento dos custos, principalmente de 2010 para cá. Nós tivemos um aumento médio de 37% nos custos indiretos, somente os custos operacionais, e a rentabilidade média das empresas tem caído. E quando a gente analisa esse resultado operacional versus o investimento, ele cai de 3,5%, 4% para 1,5%, 2%, o que torna o setor pouco interessante para a modernização. Então, há uma preocupação por parte das entidades em melhorar a rentabilidade das empresas, garantindo assim os investimentos e a modernização do setor. Para que isso aconteça, os dois focos principais, produtividade e qualidade. Então, nós precisamos melhorar o processo produtivo e de comercialização, com foco em redução de custos indiretos. Isso é uma das grandes frentes de trabalho que a BIP vem desenvolvendo. Eu vou apresentar os projetos que nós estamos
fazendo atualmente, a qualidade do produto, porque a repetição de compra e a fidelização do cliente passa pela garantia de qualidade do produto, a começar pelo pãozinho francês, o pãozinho tradicional. E para que isso seja feito, nós temos várias frentes de atuação na modernização da gestão das empresas. A questão da liderança, a questão da formação, o setor emprega 830 mil pessoas diretamente, praticamente a metade disso na área de atendimento ao cliente, são mais de 400 pessoas na área de atendimento, com uma alta rotatividade, entre 40% e 60% dos trabalhadores são substituídos ou trocados todo ano. Isso é um grande desafio quando você quer oferecer qualidade de serviço. A questão do produto, que é um dos focos principais nesse momento, a estratégia na área de mercado, com abastecimento, padrão na área de serviços, quando você se propõe a oferecer muito serviço, isso se torna um grande desafio. E aí, diante disso, foi firmado um convênio entre a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, no último dia 25, o SEBRAE Nacional, o Instituto Tecnológico de Panificação, prevendo executar cerca de 60 mil horas de trabalho, 30 pessoas devem trabalhar, além de todos os estados do Brasil, com foco em modernizar o setor de panificação, e aí são previstas várias ações. Nós acreditamos que perto de 9 mil empresas serão atingidas de forma direta e indireta nos próximos 3 anos, com todas as ações previstas nesse convênio. A principal, uma das grandes questões é a qualidade do pão francês, onde nós utilizaremos a norma da ABNT como referência para disseminar o conceito de qualidade do pãozinho francês. Serão trabalhados 17 cidades em 12 estados do Brasil. Tem toda uma metodologia que se demorou 3 anos para se desenvolver. Essa é uma das principais ações para trabalhar a elevação da qualidade do pão. Nós vamos estar trabalhando a questão da produtividade. Eu falei sobre a questão de custo. Serão 250 empresas estudadas de todos os portes para se definir formas e padrões e processos que tornem as empresas de panificação mais competitivas em função dos métodos utilizados nos seus processos de produção e de comercialização. Elevar a qualidade, elevar a produtividade em 14% é o nosso grande desafio. As práticas de higiene sanitária, já foi citada aqui a importância, inclusive na Europa, pelo representante da UIB. No Brasil não é diferente, a credibilidade dos produtos panificados passa por nós termos empresas de panificação que utilizem boas práticas de fabricação nos seus processos. Quando uma empresa tem ou é interditada, afeta a credibilidade de todos os produtos panificados e o consumidor tende a rejeitar os pontos de venda. Boas práticas de sustentabilidade, uma outra frente de trabalho que será feita dentro do setor de panificação. Teremos vários seminários previstos nos próximos 3 anos para disseminar o conceito de novas tecnologias e o resultado dos estudos que estão sendo desenvolvidos no setor de panificação no Brasil. A questão dos aspectos regulatórios que influenciam o setor de panificação, nós temos aí a normatização dos equipamentos, como a NR12, que influencia os processos de fabricação, os métodos e o setor. Nós temos uma outra frente que é capacitar todos os técnicos dos SEBRAEs que atuam, porque vocês viram que nós temos, a maioria das empresas são microempresas, são empresas pequenas, e isso, o SEBRAE ele tem uma performance muito interessante, só que nós percebemos que o SEBRAE precisa também ser qualificado e adequar o seu conhecimento para que seja oferecido um trabalho diferenciado para o setor de panificação. Todos os estados do Brasil serão capacitados para que a gente possa estar alinhando o conhecimento entre o que se sabe hoje sobre o setor de panificação e a estrutura que o SEBRAE tem a oferecer. Nós vamos estar oferecendo também, através desse convênio, assessoria para todo o sistema SEBRAE, para melhorar os projetos. Será desenvolvido uma tecnologia de inteligência competitiva, um estudo mais apropriado sobre os principais indicadores e a aplicação dessas ferramentas dentro do setor de panificação. O SEBRAE está trazendo isso e a BIP irá incorporar isso dentro dos projetos. Eu acredito que será um grande avanço para o setor de panificação. Entender melhor quem são os microempreendedores individuais, onde eles estão, como que eles trabalham, para que as pessoas que atuam no setor de panificação tenham consciência de todas as questões relevantes para melhorar a qualidade do produto e do serviço, mesmo aqueles que estão começando, estão iniciando a sua atividade. Uma grande preocupação das empresas de panificação hoje é a carga tributária.
E, então, nós estamos dentro desse projeto, um grande movimento de entender o impacto dos tributos nos produtos panificados. Existe ainda uma grande informalidade no setor, mas isso tende a diminuir. Então, será um grande estudo, definindo como se trabalhar na legalidade, absorvendo o impacto de todos os custos tributários nos produtos panificados. E aí tem as estratégias para aumento de consumo dos produtos panificados, que serão trabalhados, e a definição dos modelos de atuação das empresas de panificação, seus vários formatos. Hoje nós temos exemplos de sucesso de padarias com 30 metros quadrados, padarias com 1.000 metros de área de venda, redes de pequenas lojas, grandes lojas, processo industrializado, produção compartilhada, centrais de produção. Quais são os modelos que as empresas devem atuar para garantir a sua competitividade dentro desse mercado que está altamente profissionalizado e com tendência a ficar ainda mais competitivo? O crescimento das fábricas de produtos congelados e a utilização dessas novas tecnologias e novos equipamentos dentro do setor de panificação. E, com isso, nós faremos uma atualização do estudo de tendência, do painel sobre como é o setor de panificação, e tudo isso que foi apresentado é o nosso projeto dos próximos 3 anos, que vai estar aí impactando direta e indiretamente em cerca de 9.000 empresas de panificação. Aqui é um resumo de todas as atividades. O que importa é que temos consciência de que garantir a competitividade e a continuidade do segmento de panificação passa por levar conhecimento, informação, maior profissionalismo ao segmento, para que a gente tenha condições de ter empresas competitivas e que possam estar disputando aí o mercado com esse consumidor cada vez mais exigente, que é o que nós estamos convivendo. Essa é a minha apresentação. Obrigado.